Nutridas, qual será o melhor suplemento para tratar a candidíase e o supercrescimento de fungos, a disbiose e a síndrome fúngica? Esse monte de nome estranho, o que quer dizer? Supercrescimento de fungos ou de outros micro-organismos em conjunto que vai gerando um baita desequilíbrio e causa sinais e sintomas, que é aquilo que você vai até o médico pedir ajuda porque o sintoma não vai embora. Seja uma candidíase de repetição, uma dermatite, uma desidrose, assim como eu tive, uma micose de unha, micose na pele, dermatite seborreica, coceira no ouvido, coceira em qualquer parte do corpo. Então esse conjunto de sintomas, em alguns momentos você pode escutar eu falando aqui que isso se chama síndrome fúngica, que é o excesso de sintomas que é uma consequência do supercrescimento de fungos. E aí tem um outro nome, para você que é nova por aqui, está me vendo pela primeira vez ou as primeiras vezes, tem um outro nome que se chama disbiose, que quer dizer desequilíbrio. Então é um jeito técnico do profissional de saúde falar que o corpo está desequilibrado. Então se está desequilibrado é disbiose. Então seja por vírus, seja por uma herpes, por uma infecção urinária, por uma candidíase, está em disbiose. Tá? Então a disbiose é um aviso que o corpo está desequilibrado e a gente foi projetado pela natureza, por Deus, para funcionar do jeito certo. Se o nosso corpo não está funcionando do jeito certo, tem alguma coisa que precisa ser feita. E a gente faz com o quê? Com alimentos, com suplementos e com a nossa vida, com a nossa rotina, com aquilo que a gente faz todos os dias. Então hoje a gente vai falar. Tem algum suplemento aí que é o número um, que colocando este suplemento, adeus sintomas? O que vocês acham? Vamos conversar sobre isso? E para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista, terapeuta nutricional. E aqui você sempre vai acompanhar conteúdos relacionados à síndrome fúngica, à candidíase e também a estilos de vida, relacionados a estilos de vida saudável, porque o objetivo é tirar vocês, se vocês quiserem isso, né? Porque primeiro precisa partir de vocês, né? Eu quero muito, Sheila, eu vou te acompanhar porque eu quero muito eliminar esses sintomas. Precisa ser assim, a sua garra, a sua força. Porque se não for, você vai continuar indo em farmácia e tomando ali um fluconazol, passando uma pomadinha e deixando a vida te levar. Então a sua força, a sua garra tem que ser com foco em eu quero uma vida ótima, eu quero uma vida sem sintomas, eu quero o melhor que a vida pode me oferecer. Porque se não for assim, mulher, você vai continuar levando a vida mais ou menos com sintomas, porque essa parte não depende da Sheila. A minha parte estarei aqui fazendo com vocês e dentro do tratamento no método SP também. Então, bora lá falar dos suplementos. Seguinte, quando você tenta os tratamentos convencionais, que você fala assim, Sheila, eu já fiz de tudo, eu já passei com vários profissionais, eu já passei com vários ginecologistas, já passei com vários médicos, já tentei todas as alternativas e nada funciona pra mim. Na verdade, o que você buscou fazer e o que os profissionais passaram a mensagem pra você é de um tratamento local. Então, o tratamento local realmente não funciona. Então, quando eu tento usar uma pomada, eu tento usar um fluconazol, eu estou fazendo um tratamento local. E o nosso corpo, ele não age dessa forma. Eu vou recuperar só a micose da unha da Sheila. Não, ele não age assim. Da mesma forma que ele não vai agir para recuperar a sua região íntima. Ele age funcionando de forma íntegra. É como se fosse uma banda tocando. Se a banda, de repente, uma pessoa começa a tocar de forma errada, a música fica um caos. No nosso corpo, a mesma coisa. Um problema que eu tenho no pé pode impactar a minha mente. Então, quando você tem essa sensação de que você já fez de tudo, é porque você tentou fazer várias vezes tratamentos com foco em apenas um local. Então, um foco só na vagina, só na candidíase, ou só no estufamento, ou só no cansaço. E aí não funciona mesmo. O alimento tem um poder maravilhoso de entregar pra gente um pool de nutrientes, uma piscina de nutrientes. Então, ele é o nosso melhor suplemento, porque dentro de um alimento, quando eu pego, por exemplo, um ovo, neste ovo,
um ovo que eu consiga digerir, fazer absorção, tá? Porque este é um outro ponto, uma outra conversa, porque a gente perde a nossa capacidade de fazer digestão quando a gente usa muitas medicações de repetição. Então, quando eu pego um ovo, dentro desse ovo tem proteínas, tem vitamina A, tem colina, tem vitamina D, tem biotina. Então, ele consegue ser um polivitamínico com proteína. Então, é um alimento incrível. Só que por que quando você come o alimento, o teu corpo ele não consegue ter a capacidade de se recuperar só você comendo o alimento? Chega neste estágio. Porque em muitos momentos da sua vida, você não tem que pensar na sua vida como só o dia de ontem, o mês anterior ou os últimos 3, 6 meses. Em alguns momentos da sua vida, você, sem saber, você foi prejudicando a sua capacidade de absorção. Você foi permanecendo cada vez mais em desbiose. E isso a gente faz quando a gente enche a cara. Quem nunca aqui tomou um porre, né? Eu já tomei inúmeros porres. Quando você toma medicações de repetição, seja um antibiótico, seja o próprio antifúngico, um corticoide, uma mera medicação para dor de cabeça, para cólica. Então a gente vai repetindo atitudes e padrões, comportamentos, muitas vezes passados por profissionais de saúde ou até mesmo os nossos pais que não tinham conhecimento, e a gente vai fazendo esses atos com o nosso corpo, também comendo alimento porcaria, que a gente gosta, eu gosto também, tá, gente? A gente vai lá, nosso instinto em querer comer um negócio. Então, eu desde pequena, por exemplo, isso pode ter acontecido com você mergulhava ali no miojo, na bolacha recheada, na bisnaguinha, no salgadinho, no Cheetos, no pãozinho com queijo, com mortadela, café com leite com açúcar, com Toddy. E esses atos vão impedindo a nossa capacidade plena e perfeita de fazer uma ótima digestão, uma ótima absorção dos nutrientes. Então, quando eu como um pedaço de bife, de fígado, de ovo, dali eu conseguiria extrair muitos nutrientes. Só que aí eu faço o quê? Eu pego o bife, boto a milanesa e boto um queijo por cima. Então, eu não consigo fazer a extração dos nutrientes quando eu faço isso. Da mesma forma, quando eu vou comer, eu tô comendo ovo todo dia porque agora eu comecei a treinar, eu tô cuidando do meu corpo e eu quero aqui, através desse alimento, ganhar massa magra e tudo mais. Só que aí o corpo ainda precisa se recuperar de todas aquelas medicações, todas aquelas atitudes feitas no passado. É igual um saldo bancário. Você deixou o seu saldo negativo. Você tá com seu saldo 5 mil reais negativo. Basta você colocar R$1.000 ali que o seu saldo vai ficar positivo? Não. Está 5 mil negativo, né? Você colocou 1.000, vai ficar 4 mil negativo. A mesma coisa no nosso corpo. Então, a gente tem uma capacidade de carregar nutrientes, de colocar isso dentro da célula, mas a gente tem um saldo que está negativo. E por conta desse saldo negativo, a gente precisa impulsionar e recuperar esse saldo. E para isso, a gente pode utilizar suplementos. E é isso que eu venho abordando com vocês aqui nesses últimos dias, que amanhã a gente encerra esse assunto de suplementos. Inclusive, a gente encerra as promoções do SP Nutrition, que é a minha marca de suplemento também. Então, acaba as promoções. Se você quer aproveitar, então até amanhã é o último dia para você pegar as promoções, tá certo? E quando eu não tenho essa capacidade, eu vou lá e coloco o nutriente de uma forma que o meu corpo consiga fazer o máximo de absorção daquele nutriente para ele se recuperar mais rápido. Então, ao invés de tô com a conta 5 mil negativa e eu vou colocando só R$100, eu vou lá e vou colocando R$1.000, R$2.000, R$3.000. Então, eu coloco mais dinheiro para o saldo ficar positivo mais rápido. A mesma coisa no nosso corpo, a gente consegue fazer isso. E quando vocês estão com dor, angustiadas, assim como eu estive, eu vivi o quadro de supercrescimento de fungos e também de outros micro-organismos, né? Porque começa a crescer uma coisa, começa a crescer outras coisas também no nosso corpo. É pereba atrás de pereba, é assim que acontece com a gente. Então, quando eu tive a desidrose nas mãos e micose na unha do pé, junto com isso eu tinha inúmeros outros sintomas, meu corpo estava acabado. Então, eu sentia dor, tinha dor nas mãos, tinha vergonha, tinha angústia e queria sair daquele quadro o mais rápido possível.
Só que aí me veio o estalo, né, de parar para refletir quando eu estava passando pomada com antifúngico, com corticoide. Então eu sei quando vocês estão fazendo isso, como vocês se sentem, porque eu já estive numa situação similar. Me veio que isso era um efeito paliativo. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo comigo? Isso aqui é paliativo, total. Tô passando aqui um negócio com corticoide que gera um montão de efeito colateral, fluconazol, preciso parar. E foi aí que eu fui reorganizar a parte da suplementação e da alimentação também, que é o que vocês estão fazendo a partir de agora, o que vocês começaram a fazer quando vocês começaram a acompanhar aqui o meu conteúdo. E o objetivo da nossa live hoje é falar, Sheila, é falar sobre o melhor suplemento. Sheila, tem um melhor suplemento? Assim, de todos os suplementos que há no mercado, as possibilidades de uso, tem um que eu coloco que este suplemento ele tem a capacidade de fazer tudo pelo meu corpo? O que vocês acham? Qual a opinião de vocês sobre isso? Se vocês fossem chutar e colocar um suplemento que tem a capacidade de fazer o teu corpo funcionar em maestria. Elaine colocou aqui não, a Mimi colocou B9, Rosana não, Nazara não, a Evelyn não. Quando a gente entende o conceito, quando entendemos, tomamos consciência de como funciona o nosso corpo, e isso vocês estão aqui avançando, né? Vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, eu sempre falo isso. Então você não está aqui à toa, né? Tem um propósito de Deus por você, pela sua saúde, pela sua integridade física, para você poder servir da melhor forma que você pode. Então, quando você toma consciência do funcionamento do teu corpo, você entende a complexidade dele e que, na verdade, essa complexidade, ela é simples. Porque bastaria a gente comer para a gente funcionar. Bastaria isso. Só que não foi isso que a gente fez com o passar dos anos, certo? Nem tudo que a gente colocou no nosso corpo foi com o objetivo de colocá-lo para funcionar. A gente intoxicou ele, a gente causou danos. E agora nesse processo de reparação, a gente busca, eu digo a gente porque eu já cometi a mesma falha, tá? Então, isso é humano. Todos nós passamos por isso. A gente busca uma solução, uma cápsula, para que resolva todas essas questões. E seria da mesma forma que é buscado no campo de emagrecimento, uma injeção, uma pílula que vai fazer as pessoas emagrecerem e permanecerem magras. Que aí uma coisa é emagrecer, outra coisa é permanecer magra. Que aí é uma outra pauta. Então a mesma coisa aqui quando vocês me trazem, Sheila, eu acho que se fosse para eu chutar aqui um ativo, um nutriente para colocar para o corpo funcionar certo, seria vitamina D, seria ferro, seria metilfolato, ou a linha de raciocínio de vocês está levando em consideração talvez alguma coisa que esteja faltando mais aí para vocês, ou daquilo que vocês escutam mais falando sobre os benefícios de cada ativo, de cada suplemento. Só que, na verdade, a gente precisa de uma orquestra, de uma banda funcionando, para a música sair em harmonia. No nosso corpo é a mesma coisa, a gente precisa de uma orquestra de ativos para que tudo funcione corretamente. Agora, se eu não tenho a possibilidade, Sheila, no momento que eu não tenho a possibilidade de colocar todos os suplementos nesse momento, nessa fase da minha vida, o que eu tenho que fazer? É o alimento. É o alimento. É a correção através do alimento. Agora, eu não tenho a possibilidade, eu percebo que a minha ingestão, a minha alimentação, eu não consigo alcançar tudo que eu posso, e eu tenho a possibilidade de investir na minha saúde, aí eu parto para os suplementos. Eu consigo colocar mais saldo mais rápido no meu corpo. Então, respondendo aqui de forma objetiva, não há um suplemento único que vá tratar a desbiose. Então, quando você escuta alguém falando assim, o probiótico é o que traz a saúde para os intestinos. Toma probiótico e come fast food todo dia. Vai adiantar? Toma probiótico e para de beber água.
Não vai. Da mesma forma que eu vou lá e coloco o orégano, que é um suplemento, um fitoterápico incrível para combater supercrescimento de fungos, de bactérias, até mesmo de vírus. Então, eu vou lá e falo aqui para vocês, bem nutridas, o orégano, em termos de antimicrobiano natural, essa aqui é a opção número 1. Só que se você usa o orégano da mesma forma que você usou o fluconazol, então eu vou lá, coloco o orégano, começo a usar o orégano e não tenho consciência do restante que eu tenho que fazer em relação à inclusão dos alimentos e ao controle dos outros nutrientes que eu preciso ter no meu corpo, porque eu tenho um saldo que está negativo e se eu não repor esse saldo, o problema tende a voltar. Então, o orégano sozinho, ele vai adiantar? Ele vai ter um incrível efeito antimicrobiano, incrível. Assim como o garlic, assim como o alho. São antimicrobianos que têm o seu papel, cumprem sua função no nosso corpo. Só que se eu fico com a falta, um exemplo, do metilfolato, eu não tenho produção de sangue, de glóbulos. Então vai adiantar eu tomar aqui o orégano e eu não ter proteção do meu DNA. O que é a proteção do meu DNA? Exemplo simples. Você conhece uma pessoa que você olha pra ela e você fala, nossa, essa pessoa parece ter 15 anos a mais do que ela tem. Nossa, a pessoa já com 20 anos já começou a ter cabelo branco. Nossa, essa pessoa tá sempre doente, tá sempre se queixando de alguma coisa. Nossa, essa pessoa não teve a formação de um bebezinho correto. O bebezinho nasceu com defeito no tubo neural. Faltou um ingrediente. Um ingrediente que faltou. Causa tudo isso. Não tem a proteção. Então, bem nutridas, cada item, vitamina D, igual vocês falaram. Hoje, dia cinza e chuvoso por aqui. Certo? Não vou ter contato com o sol. Já tem uns 4 dias que eu não tenho contato com o sol, porque está assim há 4 dias. E aí? Aí, através do alimento, a gente consegue pequenas fontes de vitamina D, certo? Igual eu dei o exemplo aqui da gema do ovo. Cogumelo tem vitamina D. Quando a gente come sardinha, tem vitamina D. Só que a minha capacidade de absorção, bem nutridas, ela começou a de fato ser recuperada a partir dos 32 anos. Então, o meu aproveitamento não é muito não é muito bom assim, porque eu fiz muitas coisas ruins pelo meu corpo. Então, eu não tenho uma capacidade de puxar toda essa vitamina D através dos alimentos para manter meus níveis de vitamina D adequados para eu ter o sistema imunológico funcionando, para eu ter a produção hormonal correta, para eu ter proteção para o fungo, vírus, bactérias não tomar conta de mim. Então, o que eu vou lá e faço? Opa, então eu pego aqui a vitamina D e eu reponho a vitamina D. Então, é desta forma que vocês vão tomando consciência quando vocês estão em tratamento dentro do método, ou quando vocês estão iniciando aqui no conteúdo gratuito comigo, é dessa forma que a recuperação ela acontece de uma forma completa. Porque, claro, você quer o alívio da dor. Você não quer mais sentir a dor, você não quer mais sentir a angústia da coceira. Só que a conta, ela chega para nos livrar de algo muito pior. Então, essa conta que chegou para você, te dando um chacoalhão, falando, olha, essa candidíase, essa micose, esse inchaço abdominal, esse cansaço, é um chacoalhão, falando, olha, a hora é agora. Cuide de você agora. Te poupando de algo muito pior. E não precisa ser perfeito. Vocês vão fazer da forma que vocês conseguem fazer. Feito sempre será melhor do que perfeito para tudo na vida. Então, a inclusão dos suplementos, quando eu coloco aqui para vocês os kits, as promoções, é com a intenção que vocês comecem essa tomada de consciência e incluir os nutrientes para depois ter um avanço ou uma melhora ainda mais na parte da alimentação e do estilo de vida.
Então, este kit aqui tem um papel incrível, tem a função, este kit que eu estou falando, se chama kit eliminação, eu batizei ele assim, porque ele tem ingredientes chaves para que a eliminação seja feita do supercrescimento de fungos, bactérias, micro-organismos, da disbiose, da síndrome fúngica, e também a recuperação, a regeneração, para que você elimine, você já comece, tem alguns ingredientes que já fazem parte da reconstrução e da manutenção, como a biotina, o metilfolato, a vitamina D, certo? Hoje, este kit, ele continua em promoção até amanhã. Então, quem quiser receber o valor promocional do kit, escreve eliminação, pode escrever aqui ou em qualquer post meu, e depois eu vou soltar uma promoção para vocês nos stories, que eu venho fazendo isso nos últimos dias. Aí amanhã é o último dia, amanhã eu encerro essas promoções, porque eu começo a trazer conteúdos da parte da alimentação para vocês. Esses conteúdos eu vou liberando aqui, alguns eu vou liberando também no meu canal do YouTube, que eu tenho um canal lá para vocês. Tem uma chuva de conteúdos lá. E depois, no dia 27 de maio, eu faço a abertura da T28 do Método SP, que é o acompanhamento comigo e com a minha equipe. É o acompanhamento completo, porque, por exemplo, você começou a tomar os ativos, vamos supor, você está tomando os ativos do SP Nutrition, e aí você está cuidando da alimentação, e você quer perguntar, quer tirar dúvidas, quer conversar sobre o seu caso, a gente tem o acompanhamento. Então, comigo tem um encontro toda semana. Ontem, por exemplo, eu estava com as bem nutridas do método, e a gente tira dúvidas, eu mostro onde está o tratamento delas, direciono para o caminho A, para o caminho B, e além do suporte diário dentro da plataforma. Então, o acompanhamento é dentro do Método SP, e a próxima turma é dia 27 de maio. Posso estar errando a data, ou é 27 ou 28, tá certo? Aí sobre o kit, deixa eu dar uma explicação aqui pra vocês sobre cada ativo, porque aqui eu falei pra vocês, o tema da nossa live é: tem um suplemento mágico que resolve todos a candidíase e que eu tenho que fazer uso desse suplemento que ele vai resolver? Aqui vocês tomaram a consciência que cada ingrediente tem um papel. Quando eu como um alimento, eu consigo comer vários ingredientes ao mesmo tempo, só que a minha capacidade de absorção ela pode estar limitada pelo uso de álcool, medicações e alimentos que não favoreceram. Até mesmo bem nutridas, quando vocês passam... Vamos supor que hoje, segunda-feira, você tem uma reunião muito importante. Reunião, sei lá, na escola do teu filho, no teu trabalho, alguma situação pontual. E aí você fez o seu café da manhã e você vai para essa reunião. É uma reunião que te deixa angustiada. Se isso te deixa angustiada, te deixa com uma sensação ruim, isso pode impactar a sua absorção de nutrientes também. O nosso corpo, ele faz isso como uma proteção. Ele interrompe o sistema digestivo como uma proteção para que a energia seja voltada para aquilo que parece ser o mais importante, que naquele momento não é a digestão, e sim é a situação que a gente vai entrar em confronto. É igual quando a gente tem que correr teria que correr de um bicho, de um animal, ou cuidar de 15 filhos, uma pessoa que cuidava de casa, assim, com muitas crianças e tudo mais. Então, nosso corpo, ele faz isso por uma questão de proteção. Então, a gente precisa compreender que não é só colocar o alimento dentro da boca, que a partir do momento que eu coloco o bife, o ovo, a couve, eu já vou pegar e vou sugar e vou absorver todos esses nutrientes. Depende de como está o meu dia, como estão as minhas sensações, as minhas emoções. Por isso que uma gestante, ela precisa ser poupada, né? Ela tem que... lógico que não viver dentro de uma bolha, mas viver dentro de uma situação que traga um mínimo de conforto, porque senão essa criança, ela nasce com várias questões, né? Nós somos filhos de uma geração com questões, né? Então a gente é a prova viva disso, que isso acontece, tá? Então, explicando aqui pra vocês, rapidamente, essa parte dos suplementos, para que vocês compreendam o papel de cada um, para não gerar confusão, tá? Nós temos... no nosso sistema digestivo, até os intestinos, até o intestino grosso, delgado, a gente tem a nossa capacidade de absorção. A absorção, por exemplo, de carboidrato, quando a gente come uma banana, começa pela boca. Mas quando a gente come uma proteína, um ovo, tem que passar pelo estômago e tem que ir para o intestino. Então, cada ingrediente tem um lugar que digere mais e absorve mais no nosso corpo.
Por isso até curiosidade aqui, um atleta quando vai correr, ele faz um bochecho de carboidrato e cospe e continua correndo, ele não engole, porque absorve aqui na boca, só curiosidade. Então a glutamina, esse pedacinho da proteína, ela ajuda a fazer como se fosse uma regeneração, uma cicatrização dos nossos tecidos do lado de dentro, que são chamados de mucosas. Então, sempre que você esquecer o que é esse tecido, passa a língua aí na sua bochecha. Essa pele lisinha, é lisinha lá do lado de dentro do nosso corpo. Então, quando a gente danifica porque o intestino não funciona bem ou porque usou muitas medicações, comeu muitos alimentos, a gente danifica, a gente precisa ajudá-la a cicatrizar. E a gente come glutamina através das carnes, carne, frango, as proteínas de um modo geral têm glutamina. Só que quando eu tenho um déficit, lembra sempre do saldo. Se o saldo está negativo, eu vou lá e reponho o saldo. Então, aqui o objetivo é repor o saldo. A gente coloca a glutamina com esse propósito, tá certo? E aí dentro vem um medidor. E aí este medidor, ele é assim. E aí a quantidade, vocês recebem o suplemento para tomar por 15 dias. Já vai a quantidade certa, tá? Você recebe o pote para tomar por 15 dias. Porque essa é a necessidade, como se fosse a necessidade de impulsionar a cicatrização. Tem pessoas que vão tomar mais tempo? Tem. Tem pessoas que tomam para questão de esporte? Tem, mas aqui a gente tá falando de uma recuperação de um quadro de candidíase, de síndrome fúngica, de disbiose, tá? Se alguém não sabe o que é uma dessas coisas que eu acabei de falar, candidíase, síndrome fúngica e disbiose, pode perguntar aqui que eu explico de novo, tá bem? Aí, bem nutridas, as vitaminas, por exemplo, ômega B9, que é o metilfolato, e a biotina, elas não vêm juntas, elas vêm em potes separados, porque as dosagens são mais altas. E quando você vê esses suplementos que vão todos juntos, numa cápsula só, as dosagens são mais baixas. E aí, para uma situação de ataque, de recuperação, eu não consigo alcançar. Então, aqui no caso da biotina, eu preciso que vocês, pensando em recuperação de unha, de cabelo e de pele, a mucosa, a região íntima também é uma pele, eu preciso de uma dosagem mais alta. Então, eu tenho que tomar 5 cápsulas dessa daqui, da biotina, pensando em recuperação, tá certo? E do metilfolato, que é a vitamina B9, tá? Essa vitamina é para o sistema imunológico não deixar de funcionar. Sim, proteção. Então, lembra sempre da formação do seu sangue. Se não tem formação do sangue correta, não basta tomar o ferro. Ah, eu vou tomar o ferro aqui para recuperar. Se fosse só tomar o ferro, a mulher, quando fica grávida, não precisaria tomar isso daqui. Tá? Isso daqui é pra gente existir, a gente precisa desse nutriente aqui, do metilfolato. Não só quando tá grávida, tá? Por isso que num quadro de candidíase de repetição é tão importante ter este ingrediente, ter esse nutriente. Então, os antimicrobianos são 3, tá? Orégano premium com 70% de carvacrol. Esse nome carvacrol é a substância ativa que faz o orégano ter uma função dentro do nosso corpo. Então, quando eu como o orégano, eu não tenho ali uma quantidade de carvacrol considerável para ter essa ação antimicrobiana potente. Aqui no suplemento, no fitoterápico, eu consigo concentrar, tá? E tem o garlic, que é o alho, com 1% de alicina. Então, esses 2 ingredientes aqui, eles têm um efeito antimicrobiano junto com própolis também. Os 3 são antimicrobianos potentes, anti-inflamatórios potentes. Mas, Sheila, por que nunca falaram, nunca ensinaram isso em consultório médico, a tratar com ativos naturais e tudo mais? É importante que vocês saibam que a indústria farmacêutica, ela visita a porta do médico desde quando ele é muito novo. Eu falo isso, gente, porque eu estagiei no ambulatório médico e fui nutricionista desse ambulatório por 6 anos. Então, eu falo por experiência, por visualizar. O médico, ele não recebe visita de uma empresa de produtos naturais, falando assim, doutor, você sabia que isso aqui também funciona para o seu paciente?
Deixa eu te explicar como funciona. Ele não aprende isso na faculdade, ele não aprende isso com propagandista. O que ele aprende na faculdade com propagandista é aquilo que a indústria farmacêutica ensina a ele. Saiu as matérias de bioquímica, fisiologia, anatomia, passou essa parte, é tudo que é direcionado para uma indústria chamada indústria farmacêutica. Então, a indústria farmacêutica vai lá, faz as lâminas de propaganda e fala, doutor, olha, a gente fez análise com 50 pessoas, de 50 pessoas que usaram a nossa medicação para dor, nossa, 45 relataram o sucesso, prescreve isso pro seu paciente, olha só que coisa boa e tudo mais. Aí chega um paciente queixando de dor e tudo mais, ele vai lá e prescreve a medicação. Tá certo? Mas aí fica pauta para outro dia, a gente se aprofunda nesse assunto. Então, os ativos naturais, os médicos, a maioria deles não tem conhecimento aprofundado, nem sabem a função deles. Por isso que vocês talvez nunca ouviram falar, nunca tiveram contato com esses ativos. Mas eles existem há muitos anos, eles estão aí. A prova disso, como que a gente se tratava anteriormente, é que agora com a tecnologia a gente consegue melhorar isso, tá certo? A própolis verde, né, que tem uma concentração aqui de 10 miligramas, vem na frente, sempre aqui na parte verdezinha, a concentração do ativo, tá? 10 miligramas de composto fenólico. Essa substância aqui, que parece ser tão simplesinha, tem um efeito tão potente no nosso corpo, gente. Junta com isso daqui e com isso daqui, é uma benção, tá? Então, esses são os 3 antimicrobianos que eles têm um efeito faxineiro. Então, eles vão fazer uma faxina no nosso corpo para eliminar supercrescimento daquilo que eu não quero. Então, seja parasitas ou outros bichinhos, fungos, bactérias, vírus, tá? E cândida, a candidíase é causada por vários tipos de cepas de fungo cândida, não tem um só. Da mesma forma que o fungo na unha, o fungo na pele, são vários tipos de fungos também. Tem o malacésia, que é o principal, mas tem outros muitos tipos. Então, há uma diferença de eu usar antimicrobianos naturais diferentes para eu atingir esses outros micro-organismos que estão em excesso. Só que lembrem-se sempre, é natural que a gente tenha fungo, parasitas e bichinhos no nosso corpo. Isso é natural. A gente não pode deixar eles dominarem o nosso corpo, crescer a ponto de roubarem os nossos nutrientes. Isso não pode acontecer. Eu nunca vou deixar uma micose na minha unha e achar que é normal eu ter uma micose na unha. Eu nunca vou achar que é normal eu ter candidíase de vez em quando. Então, eu não posso normalizar essa doença, porque eu estou, com essa atitude, eu estou deixando o fungo crescer e dominar o meu corpo. Tá? Então, não pode ser feito. Aí, só esclarecendo aqui para vocês, esses antimicrobianos aqui, a recomendação é que vocês tomem 3 cápsulas ao dia, tá? É claro que com acompanhamento seria muito melhor, porque a gente mostra para vocês o jeito, né, de orquestrar a inclusão desses antimicrobianos. Isso é feito dentro do método SP, mas caso você ainda não faça parte do método SP, a instrução de uso está aqui na embalagem, tá? Que são 3 cápsulas ao dia e o própolis de 1 a 2 cápsulas ao dia, tá? Vem em cápsula também, tá certo? E aí, pra fechar, a nossa vitamina D pura, tá? Eu coloco sem nenhum outro ativo, porque a ideia, bem nutridas, é que vocês tenham a liberdade de fazer doses maiores, caso haja a necessidade. Esse daqui não é com o objetivo de fazer só uma manutenção, é um objetivo também de fazer uma dose de ataque, caso sua vitamina esteja muito baixa. Então, você nunca toma sol, um exemplo, ou você fez exame de sangue e sua vitamina D deu em 20. Você precisa de uma dose de ataque, precisa subir essa vitamina D o mais rápido possível. E aqui, se tivesse outros ingredientes juntos, você não conseguiria fazer isso, porque aí você podia se intoxicar com outros ingredientes, tá certo? Por isso que eu coloquei ela pura pra vocês, tá bem? Então, este kit aqui, com todos esses ingredientes que eu mostrei pra vocês, com os fitoterápicos, com as vitaminas, se chama eliminação. Então, se você quer receber a oferta dele, que a oferta dele vai até amanhã, comenta aqui eliminação que você recebe um link no seu direct para você poder fazer a compra, tá? E agora a gente tá com estoque, chega rapidinho aí na sua casa. Dependendo do seu endereço, né? Chega mais rápido em alguns endereços, em outros leva um pouquinho mais de tempo, tá certo?
Então, o objetivo aqui do nosso conteúdo de hoje foi trazer conhecimento para vocês de uma forma cada vez com mais hiperfoco em quantas coisas que a gente ainda pode fazer pro nosso corpo. Para essa frase, eu já fiz de tudo, ela cada vez mais ir ficando de lado e você ir percebendo no seu íntimo, no seu interior, que você tem muita coisa ainda que você pode fazer por você e que não precisa ser sofrido, não precisa ser difícil. E é um processo de amor de Deus por você, que Ele te ama mais que tudo. E você faz isso por você para você poder viver o seu máximo aqui, para você ter momentos felizes, para você curtir a sua família, curtir a sua vida e não passar uma vida. Imagina uma pessoa que passa a vida inteira buscando tratar a doença. Ninguém merece. Imagina se eu ainda tivesse com a desidrose, se eu ainda tivesse com micose, se eu ainda tivesse com aquelas queixas, eu não poderia estar aqui servindo vocês, trazendo esse conhecimento. Então você tem um propósito muito grande nessa terra, você tem. Talvez ainda não tenha virado aí a chave, mas você tem. E o primeiro passo para que você possa exercer essa função, seja na sua casa, na sua família, no seu serviço, no seu trabalho, é você estar bem. Porque você não pode transbordar se está te faltando. E quando a gente está doente é porque está faltando alguma coisa. E seja uma gripe, qualquer outra coisa, isso indica que está faltando alguma coisa. Então precisa repor, tá? Então o objetivo aqui do nosso conteúdo é mostrar que há várias pílulas mágicas. Tem várias. Só que a gente precisa usar com sabedoria, tá certo? Tirando as dúvidas aqui de vocês, a Carla perguntou se foliculite é a falta de algum nutriente. É um sinal inflamatório. Então, se a foliculite não vai embora, quer dizer que você está com baixa imunidade. Se ela vem e volta, tá com baixa imunidade. Nazaré perguntou qual o detox para eliminar as toxinas que ficam depois da eliminação dos parasitas. Isso é feito em conjunto, você entra numa reação chamada reação de eliminação. Então, quando você começa a eliminar, seja fungos ou outros tipos de parasitas, esses bichinhos, eles morrem dentro de você e essas toxinas, elas são metabolizadas pelo seu fígado, pelos seus intestinos. Então, vai sendo eliminado pelas fezes, pela sua pele, pela urina, pelo suor, tá? Sobre o momento de tomar, vocês tomam depois, ou junto ou depois da refeição, tá certo? A glutamina você pode colocar, por exemplo, misturado, eu sempre gosto de tomar misturado com uma água de coco, tá? De manhã, então, como a proteína, pode fazer a refeição, pode tomar antes e depois você faz a refeição, tá? A Mirella colocou aqui, boa sugestão, desconto para as Nutris. O desconto, como ele está com 50%, ele é mais do que o desconto que um nutricionista recebe aí de outras empresas, por exemplo, de suplemento. Ele recebe normalmente 30%, né, o profissional de saúde. Então tá com 50% os produtos. O kit, esse kit eliminação tá com 50%, tem outros kits que estão com 60%. Então tá com um desconto maior do que é oferecido no mercado. A Souza perguntou, doutora, tem que tomar K2 junto com a vitamina D? Depois que subir os níveis de vitamina D, então sua vitamina D estiver em 70, em 80, em 60 pelo menos, aí vem a manutenção dessa vitamina D. Aí a manutenção dessa vitamina D, você pode associar, por exemplo, no método tem uma fórmula lá na plataforma do tratamento, que é com vitamina A, com K2, com vitamina D, com magnésio, e aí essa é uma fórmula de manutenção. Essa daqui que eu estou mostrando para vocês é com o objetivo de eliminação, tá? Ah, Leide, que bom que tá sumindo essa micose de unha. É isso, tem que sumir, gente. Não tem que ficar com micose, com coceira, com candidíase. Tem que tratar. Adriana Gomes. Adriana, você que está no método, quem está aqui que está no método ou no ciclo 21, que são os meus tratamentos,
vocês acessam pela plataforma, tá? Sheila, perdi o acesso, perdi o login e tudo mais. Então, manda um e-mail aqui para a equipe. No meu perfil tem um e-mail que se chama contato@sheilapacheco. Só mandar um e-mail para a equipe, que a equipe ajuda você a acessar, tá bem? Piri perguntou, essa suplementação funciona para herpes simples no rosto? O caso de herpes de repetição, a maior questão da herpes é manter esse sistema imunológico estável. Assim como, por exemplo, uma mulher pode ter picos de candidíase perto da menstruação, por conta da variação hormonal e do estado de desnutrição que essa pessoa carrega. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem uma conta a ser paga? E essa conta pode estar muito negativa, às vezes está negativa desde a adolescência. E a gente vai pagando essa conta. Então, no quadro de uma infecção de repetição, eu tenho que manter os meus níveis nutricionais mais intensos, maiores, principalmente perto de períodos que eu tenho baixa hormonal, como por exemplo no período de uma menstruação. E no caso da herpes, a mesma coisa. Se tem momentos que aparecem mais, Sheila, eu percebo que é numa situação que eu tenho que enfrentar uma situação um pouco mais desafiadora na minha vida, que eu passo por um estado de sofrimento. Neste momento, nessa situação, as doses dos nutrientes, elas precisam ser garantidas com a comida e com os suplementos. E aí tem um outro ativo, que eu até vou lançar mais pra frente uma fórmula pra vocês, mas enquanto isso vocês podem fazer manipulado, que é a fórmula com lisina, tá? Lisina em altas dosagens, que é um aminoácido, inibe o crescimento do vírus. Deixa eu... Gente, perdi aqui os comentários. Cheguei agora. Eu vou deixar esse conteúdo disponível para vocês, tá? Por 24 horas. Depois vai lá, compartilha esse conteúdo com as pessoas que você sabe que precisam de orientação nutricional, seus parentes, amigas. Vou deixar disponível no perfil para vocês, tá? Por 24 horas. A suplementação pode ser feita por homem? A Ana perguntou. Sim, homem, mulher, idoso pode ser feito, tá? Só para crianças que é necessário que tenha um acompanhamento de um profissional, porque muda-se as dosagens, tá? Para criança. Então é interessante que tenha um profissional acompanhando. Rosana perguntou, posso entrar no método antes do dia 27? A gente pede que vocês esperem agora o início do tratamento no dia 27, porque há uma organização para receber vocês. Então, Rosana, entra no grupo que você vai ver que eu vou divulgar aqui em breve. Neste grupo, vocês vão já recebendo conteúdos para vocês colocarem em prática, para já ter resultado. Igual eu tô ensinando aqui para vocês. Isso aqui que eu tô ensinando é para vocês terem resultado. Aí você já vai colocando em dia 27 e você começa o acompanhamento, tá bom? Bem-vinda. A Bárbara comentou aqui, muda o pH e tem o candidíase, porque muda todo mês o pH da vagina. Não é só pela questão do pH, claro que o pH da vagina interfere, por exemplo, a própria relação sexual quando há ejaculação tem uma interferência no nosso pH vaginal, mas você tem que levar em consideração o seu corpo inteiro. Pensa assim, Bárbara, tem certeza que a questão está só na vagina? Pensa no seu corpo, fecha os seus olhos e sente o seu corpo. Tem outras questões acontecendo, outras questões nutricionais. O seu saldo pode estar negativo há muito tempo. E aquilo, bem nutridas, que a gente considera ótimo pra gente, quando eu tive a maior crise de desidrose, de candidíase, de micose, eu achava que eu era saudável. Eu já estava formada há 7 anos. Como assim, Sheila? Você acha... Porque eu vinha repetindo, que eu vinha fazendo uma repetição do que eu fazia aos 20, eu fazia aos 30. Os mesmos suplementos, os mesmos alimentos, a mesma rotina, o estilo de vida. Só que ali naquela idade que eu estava, aquilo já não dava conta. O processo de envelhecimento, tudo que eu já tinha feito de ruim pelo meu corpo. Então eu assumi a responsabilidade das coisas ruins que eu tinha feito para mim mesma. E aí eu fui pagar essa conta. E aí, como que a gente paga a conta? Com cuidado. Maricas Joias. Como conseguir uma flora bacteriana saudável fazendo uso de medicamentos para TDAH? Uma coisa não tem nada a ver a outra.
Você pode usar medicação, até quem faz medicação psiquiátrica, ou até mesmo se está usando medicações antibiótico, antifúngicos, você pode ter o seu cuidado nutricional da mesma forma. Na verdade, é o correto. Era para ser ensinado pra gente, a primeira vez, por exemplo, que eu tive amidalite, que eu tomei a azitromicina. Pô, o correto era o profissional ter sentado ali do meu lado e falado, olha, jovem, você precisa cuidar melhor da tua alimentação, da sua rotina, o que você está fazendo não está te trazendo saúde. Você precisa usar o alimento como um remédio, não só um alimento para te tirar a fome. Então, da mesma forma que você toma qualquer outra medicação que seja inevitável você usar, você vai usar o alimento e suplementos para essa contribuição. Vamos lá, Cecília, o kit serve para você, tá? Você está com as queixas que esse kit eliminação se encaixa perfeitamente e também o método SP para acompanhamento, tá? Risolene, tem desconto para as bem nutridas? Bem nutridas oficiais, o cupom de desconto fica lá no nosso clube, no clube das bem nutridas, tá? Entra lá, eu não te vejo lá, Risolene, no clube. Você é de qual turma? Se você é de turma anterior, se você não é das últimas 2 turmas, pede dentro da plataforma do método que a gente manda o cupom para você, tá bom? Porque o clube é para turma, para as últimas, sempre as últimas turmas têm acesso ao clube. Ana Cristina, tenho muita acne, pode ser fungos? Indica disbiose. E aí, nesse estado de desequilíbrio, pode ter momentos que você tem crescimento de fungo, pode ter momento que você tem crescimento de bactéria. Por exemplo, se a acne, ela incha e fica grandona, é presença de bactéria. Se ela fica pequenininha e dá uma certa coceirinha, é presença de fungo, tá? É presença que eu digo super crescimento. Então, é importante você controlar esse desequilíbrio e a pele da acne, assim, essa cicatrização, ela leva um pouco mais de tempo. É uma coisa angustiante, eu sei porque eu também passei por isso. Tomei 4 vezes Roacutan com a tentativa de resolver a acne de repetição. Era acne no peito, acne nas costas, acne no rosto. A sorte é que eu não fiquei com aqueles buracos. Então, eu tive uma ótima cicatrização porque eu já já tinha um cuidado nutricional, só que eu não tinha a sabedoria que eu tenho hoje. Então, eu ia lá e fazia essas cagadas de tomar essas medicações que pareciam ser a solução. Então, eu tomei 4 vezes o Roacutan pra tentar eliminar a acne. E só resolveu quando eu apliquei terapia nutricional e corrigi suplementação. E estilo de vida, né? Estilo de vida inevitável. O que é o estilo de vida, bem nutridas? É a vida, é como a gente escolhe viver a nossa vida. Tem momentos que a gente tem mais escolhas, tem momentos que a gente tem menos escolhas. Mas a gente consegue projetar mudanças. Então, conforme eu fui projetando essas mudanças, tanto na minha escolha na escolha dos alimentos, dos suplementos, da minha vida, as coisas foram melhorando. Como faço para receber os suplementos? Ao Bezira Rodrigues. Você, fazendo a compra, você vai receber mais para frente um link de rastreio no seu e-mail e o suplemento vai chegar na sua casa. Vai chegar numa caixa do SP Nutrition e vai o kit de suplementos. Então, para fazer a compra é só comentar aqui eliminação ou depois que acabar essa live, vocês entram nos meus stories que eu vou soltar um cupom de desconto, um link de desconto para vocês. Então, eu solto o link de desconto pro kit de 7 suplementos, de 4 suplementos. Então, amanhã a gente finaliza essas promoções, tá? Amanhã é o último dia, porque eu começo os conteúdos de comportamento e de alimentos para vocês. Deb perguntou, a Deb já tá no futuro já, Deb Silva. Após término do kit, como faço a manutenção? Boa pergunta. E aí, terminei de tomar o kit, o que eu faço? Há suplementos que você vai continuar fazendo uso, tá? Porque é igual comer. Então, se eu não como determinado nutriente, falta, eu preciso repor. É igual eu dei o exemplo assim, eu não tomo sol todos os dias, então vai me faltar vitamina D, principalmente porque os alimentos que eu como, se eu tomei muitas medicações, eu não absorvo a vitamina D da comida, da sardinha, da gema do ovo, por exemplo. Então, no caso do metilfolato,
Aqui. Então, se eu não como vegetal verde escuro em grande quantidade todos os dias, e aí eu tenho que comer o vegetal, ele transformar esse vegetal numa forma ativa para eu poder absorver. Então, o caminho é mais longo do vegetal verde escuro. Então, se eu não como, eu tenho que manter a suplementação. Então, há vitaminas, há nutrientes que a manutenção ela é contínua. E aí, quem quer ou precisa fazer esse acompanhamento da parte de manutenção, tem esse suporte dentro do método SP. Tá, Deb? Então, você comprou os meus suplementos da SP Nutrition. Aí você fala, Sheila, agora eu quero o acompanhamento. Aí você pode fazer parte da próxima turma do método SP e você tem o acompanhamento por 1 ano. Então, Risolene, você que é da turma 24, pede o cupom dentro da plataforma do método, tá? O cupom estará lá para você. Para todas que já fizeram o método, são alunas do método, vocês têm um cupom exclusivo, que aí dentro da loja do SP Nutrition, com esse cupom, tudo sai com desconto para vocês sempre. Sempre vocês terão um privilégio. Anália, tenho síndrome do intestino irritável, crises horríveis, hoje estou com cibo, tenho outros sintomas que antes eu não tinha e as estratégias que fazia já não resolve mais. Quase tudo me faz mal, até a água. Anália, a sua situação ela está desafiadora porque isso já está interferindo no seu comportamento também. Você deve ter... Os seus dias devem ser muito duros, muito difíceis. Você deve viver em estado de sofrimento. Então, o que eu te aconselho é... Escolha um tratamento, agarre o profissional e vá com esse profissional. Então, se você quer fazer o tratamento aqui comigo, nada de ficar pingando em outros Instagrams e colocando dicas em práticas de outros perfis. Pegue um tratamento e faça este tratamento. E aí, com isso, a tua vida precisa ser trabalhada para este processo de cura. Então, você está passando por essas crises, você tem esses sintomas, mas eles não fazem parte do que você é. Eles são provisórios. São sintomas que o seu corpo está te trazendo porque algo na sua vida não está adequado. Então, a gente precisa fazer esses ajustes. E talvez essas gavetas, você não vai conseguir arrumar todas as gavetinhas das coisas que tem que serem organizadas na sua vida, todas de uma vez. A gente vai organizar essas gavetas aqui, aí depois a gente passa para essa, depois passa para essa. O maior erro de quem já passou com muitos profissionais é querer misturar as estratégias, tomar um monte de coisa misturada, tudo junto. Aí tô fazendo essa dieta, aí pego terapia nutricional, aí misturo com FODMAPs, aí misturo com cetogênico. Aí vira uma bagunça. Uma bagunça. Escolha um e vai. Josiane, tive desidrose e eczema, descolou as unhas. É horrível mesmo. A minha desidrose não chegou na unha, ela ficou no dorso. Mas eu imagino, Josiane, deve ter sido muito sofrida. Assim, todas as doenças geram um sofrimento e a gente, num primeiro momento, o que a gente mais quer é acolhimento, porque é o nosso lado infantil. Quando a gente está doente, bem nutridas, é como se a gente estivesse no nosso estado infantil. É a nossa criança. Sabe quando a criança está chorando e está pedindo ajuda? Assim, me ajuda, tô chorando, eu quero que minha mãe ou meu pai vão até mim para me dar esse acolhimento. Só que quando a gente é adulto, a gente está lá chorando com a dor e não tem mais pai e mãe para vir dar o acolhimento. O correto e o maduro é a gente fazer esse acolhimento. Então saiba que você é a sua curadora. É claro que eu aqui, como profissional, nutricionista, terapeuta de vocês, eu vou direcionar para dar o acolhimento e também mostrar a parte objetiva, técnica, o melhor caminho. Mas saibam que isso só dá certo quando vocês estão dispostas a se acolherem. A pegar e falar assim, olha, eu vou cuidar aqui da minha criança. A minha criança está pedindo socorro, ela está triste. Eu vou cuidar dessa minha criança. Para que o adulto possa fazer o que tem que fazer. Mas antes eu tenho que cuidar dessa criança aqui que tá sofrendo. E, gente, em vários momentos da nossa vida a gente vai ter que parar para cuidar da nossa criança. Vários. A gente repete
Repete padrão. O que eu quero te dizer, tanto serve para a Anália quanto para a Josiane, que isso tem solução, tá? Aqui eu não tenho como virar para vocês e falar assim, eu vou curar os sintomas de vocês. Eu mostro para vocês o que pode ser feito do aspecto nutricional associado com o comportamento também. Tá? Mauri Kelly. Minha filha de 8 anos tem sinusite de repetição. Tem algo para criança? A sua filha está pedindo atenção. E junto com essa atenção, vem muito de como você e o seu marido, se você é casado, como vocês cuidam do estilo de vida de vocês. Aí isso reflete na criança também. Então, sempre quando tem uma criança doente, muito doente em casa, o primeiro olhar tem que ser para o que os pais estão fazendo. Sem culpa. Assim, como que está sendo cuidado de vocês, com a saúde de vocês? Porque, gente, pai feliz, filhos felizes. Pais doentes, os filhos terão doença. Repetição é uma carga que o filho carrega já naturalmente, daquela predisposição. Então, se os pais se cuidam, a tendência é que esse filho se cuide. Caso contrário, esse filho ele vai se cuidar quando ele for adulto. Então, quando eu era criança, eu não tinha consciência das minhas questões. Eu, como adulta, eu tenho consciência e eu vou lá e resolvo os meus problemas. Então, é assim que a gente conserta os nossos padrões, né? A gente não vai continuar repetindo os padrões familiares que a gente enxerga e fala, poxa, meu pai e minha mãe não tinham conhecimento sobre saúde, sobre nutrição, sobre suplementação. Eles não sabiam isso. Mas eu, como adulta e madura, hoje eu tenho essa informação, então eu vou fazer isso por mim para eu poder curar isso que eu vim trazendo dos meus ancestrais. Então, como ela é pequena ainda, como ela é uma criança, ela não pode fazer isso, mas você pode fazer isso por você. Então, você se cura e essa criança vai ter uma vida saudável e feliz. Mica Araújo, que bom. Bom, mulheres maravilhosas, consegui tirar aqui muito das dúvidas de vocês. Talvez tenham pulado algumas porque passa aqui rápido, eu não consigo ver, tá certo? O conteúdo de todas vocês. Amanhã eu entro novamente ao vivo às 7 horas da manhã. Combinado? Espero vocês aqui às 7 horas da manhã. E aí volto no sábado. Então é de sábado a terça-feira esses conteúdos. Amanhã eu encerro o conteúdo da parte de suplementos. Então se você tem alguma dúvida, alguma questão que você queira trazer antes de adquirir o kit do SP Nutrition, perguntar, participe da live de amanhã, desde o início, para você poder fazer uma interação mais profunda comigo. E aí, no próximo sábado, a gente já começa com outros conteúdos, tá? Da parte de comportamento, que é a parte terapêutica, por isso que o nome é terapia nutricional. Então, da parte terapêutica e da parte nutricional. Porque, gente, não dá para isolar um pilar e cuidar só de um. A gente cuida dos dois pilares. A parte terapêutica, a gente faz o uso do alimento de forma terapêutica e também quando a nossa criança quer comer as coisas que não são terapêuticas, a gente precisa trabalhar isso também. A gente precisa entender que isso a gente carrega há muitos anos e a gente precisa saber lidar com esse nosso lado infantil, que tá tudo bem. Todas nós temos. Os homens também têm, tá? Os idosos também têm. E a gente precisa acolher com sabedoria para o problema ser controlado e eliminado. Combinado? Ai, que bom! Fico feliz aqui com as mensagens de vocês. Deu para esclarecer. Para comprar os suplementos, Ana Carolina, é só comentar a eliminação ou comentar em algum post eliminação ou depois nos stories, tá? Que eu vou liberar o kit. Quem faz tratamento para FODMAPs pode tomar os suplementos? Pode, gente. Não tem problema. A Carol perguntou aqui qual o melhor suplemento para quem sente ardência. Carol, assiste esse conteúdo aqui desde o começo, que eu respondi o melhor suplemento, foi o objetivo desse conteúdo. Ótimo dia para vocês, fiquem com Deus, uma semana muito abençoada, de acolhimento. Lembre-se sempre, mulheres, as nossas semanas não são iguais, a gente tem uma baita variação hormonal, tem semana que vocês vão estar aqui bem felizes, alegres, tem semanas que mais tristes, tem semanas que vão estar mais fechadinhas, tem semanas que estarão mais abertas, e isso é o natural, é a natureza da mulher. Então estejam de peito aberto para receber o conhecimento e depois tomar uma decisão, o que vocês vão fazer com esse conhecimento.
E eu espero trazer a clareza para vocês cada vez mais acreditarem naquilo que a gente tem de natural da farmácia de Deus e usarem com sabedoria aquilo que é químico. E que tá tudo bem, a gente pode precisar, mas não é natural que a gente precise todo